Fogo frio, água seca, vento imóvel. Você vai dizer que eu enlouqueci, mas não. Simplesmente, hoje vamos falar sobre o gelo seco. Você já se perguntou como ele é produzido? Ou o que é exatamente? Você sabia que a escala de produção é impressionante? Hoje eu vou te contar como tudo acontece e por que o gelo pode ser seco. Vamos lá! O gelo seco industrial é dióxido de carbono sólido, que congela a uma temperatura de menos 78,5 graus Celsius. Em palavras simples, o dióxido de carbono é o gás que exalamos e que as plantas absorvem e transformam em oxigênio, que inalamos para novamente exalar dióxido de carbono. Ele também é formado na queima de combustíveis, na fermentação e está presente em bebidas gaseificadas. Se o dióxido de carbono for muito resfriado e comprimido, ele se tornará líquido, e se a pressão for drasticamente reduzida em seguida, ele se transformará em gelo seco, que não derrete, mas sublima diretamente. É pura mágica. Ele é amplamente utilizado na medicina, transporte, indústria alimentícia e em efeitos especiais, devido à sua capacidade de resfriar instantaneamente e evaporar sem deixar resíduos. Na medicina, é usado para armazenar e transportar vacinas, órgãos de doadores e medicamentos. E talvez você já tenha ouvido falar de tratamento com frio, por exemplo, para verrugas. Isso é a crioterapia, tratamento pelo frio. Produtos congelados, carne, frutos do mar, sorvete, também são transportados com sua ajuda. Também é utilizado na logística, quando é preciso entregar algo frio sem eletricidade. Na indústria alimentícia, o gelo seco é adicionado a bebidas gaseificadas para criar bolhas e também resfria produtos durante a fabricação. Shows e efeitos especiais também são criados com a adição de gelo seco. É ele que forma aquela névoa branca e densa em shows e espetáculos. E já viu nos filmes aquela fumaça saindo de um frasco? Sim, isso também é gelo seco. Ele tem um visual muito impressionante. A produção de gelo seco é um processo industrial. Acontece em fábricas criogênicas ou empresas especializadas que trabalham com dióxido de carbono. As fábricas de produção de gelo seco ocupam grandes áreas industriais, geralmente de 5 a 20 mil metros quadrados, o que pode ser comparado à área de 10 ou 40 quadras de basquete. No centro do terreno estão localizados os tanques criogênicos, gigantescos recipientes de metal com até 15 metros de altura, que podem armazenar de 20 a 100 toneladas de dióxido de carbono líquido. Na fábrica, há um zumbido quase imperceptível. São os potentes compressores e máquinas de prensagem funcionando. Os enormes tanques de metal, cheios de dióxido de carbono líquido, atingem vários metros de altura. E deles, através de tubos grossos, o gás flui para as unidades de prensagem. Essas unidades comprimem até 500 kg de gelo seco por minuto. Quando o dióxido de carbono líquido se expande bruscamente ao sair do tanque, ele congela instantaneamente, formando um gelo seco solto, semelhante à neve. Uma nuvem de vapor branco e denso se eleva sobre as câmaras de prensagem, enquanto potentes prensas hidráulicas comprimem essa neve em blocos ou pellets densos. As esteiras transportadoras se movem continuamente, carregando os blocos frios de gelo. Eles passam por túneis resfriados, onde a temperatura é mantida abaixo de menos 40 graus, para minimizar a sublimação. Em algumas linhas, há máquinas automáticas que cortam as grandes placas em pedaços menores, ou as transformam em pellets, com alguns milímetros de diâmetro. As máquinas de embalagem trabalham rápido. Em recipientes térmicos especiais, despejam uma quantidade precisamente calculada de gelo seco, de pacotes de 1 kg a contêineres de centenas de quilos. Seladoras automáticas fecham hermeticamente as embalagens para evitar a sublimação excessiva. Em 1 hora, a fábrica pode produzir cerca de 5 toneladas de produto. E durante todo esse tempo, uma névoa branca paira ao redor das máquinas, dissipando-se gradualmente, criando um efeito de mistério e perfeição técnica.
Como eu já disse, na fábrica a temperatura é mantida abaixo de menos 40 graus. Lá é muito, muito frio, especialmente nas áreas onde operam as unidades de prensagem e as linhas de embalagem. Para se protegerem do frio, os trabalhadores usam roupas especiais. Imagine, eles vestem macacões com isolamento térmico, que não deixam o frio passar. Luvas com proteção térmica, pois o contato direto com o gelo seco pode causar queimaduras. Óculos e máscaras, para evitar irritação nos olhos e nas vias respiratórias, devido à alta concentração de carbono no ar. Calçados com solas grossas, para não congelar os pés nas superfícies metálicas frias. Devido ao alto nível de vapores, os locais de trabalho obrigatoriamente possuem potentes sistemas de ventilação, que mantêm um nível seguro de oxigênio. Para não sofrerem de hipotermia, os trabalhadores têm turnos curtos, alternando o trabalho nas zonas frias com pausas em salas de descanso aquecidas. Alguns processos são o mais automatizados possível para reduzir a necessidade de trabalho humano em condições extremas. Mas mesmo com toda essa proteção, o trabalho nessas fábricas exige resistência e um rigoroso cumprimento das normas de segurança. Mas de onde? De onde eles tiram tanto dióxido de carbono? Você vai perguntar. Afinal, eles não correm pela floresta com armadilhas especiais para capturá-lo. E eu vou te contar. Ele não é produzido separadamente, mas obtido como um subproduto de processos químicos, por exemplo, na produção de amônia ou fertilizantes. Isso significa que o gelo seco é ecológico, pois é criado a partir de dióxido de carbono já existente e não produzido adicionalmente. Os principais setores onde o dióxido de carbono é gerado são a produção de amônia, a fermentação em cervejarias, o refino de petróleo e as fábricas de cimento. O dióxido de carbono desses processos não é liberado na atmosfera, mas coletado por instalações especiais. Ele é purificado de impurezas e seco, para ficar o mais puro possível. O dióxido de carbono purificado é comprimido sob alta pressão para que passe ao estado líquido. E para torná-lo ainda mais compacto, ele é resfriado a menos 20 graus. Ou seja, este processo ajuda a reduzir as emissões de gases de efeito estufa e, ao mesmo tempo, cria algo útil. Um fato interessante: embora seja chamado de gelo, ele não derrete. O gelo comum derrete em água, enquanto o gelo seco passa diretamente para o estado gasoso. Isso é chamado de sublimação. É por isso que ele não deixa poças, mas simplesmente desaparece. O gelo seco é frequentemente usado para conservar produtos, mas se for acidentalmente engolido ou inalado em grande quantidade, pode-se sofrer uma queimadura ou asfixia. Há casos conhecidos de um grupo de amigos que decidiu nadar em uma piscina com gelo seco. As consequências foram letais para vários deles. O contato do gelo seco com a pele pode causar uma queimadura por frio. Portanto, é obrigatório seguir as regras de segurança. Esta substância única tem muitas aplicações, mas exige um manuseio cuidadoso. Sinceramente, quem diria que pneus velhos e gastos poderiam se transformar em algo útil? Antigamente, eles simplesmente ficavam em aterros, prejudicando a natureza. Mas agora, graças a inovações, até os pneus ganham uma segunda vida. E, acredite, não é apenas reciclagem. É um processo completo que impressiona pela sua engenhosidade. Recentemente, estive em uma empresa onde pneus são transformados em meios fios, móveis e até cercas. E sabe o que me surpreendeu? Todo o processo parece tão limpo e bem pensado que você começa a se perguntar: por que isso não é feito em todos os lugares? Imaginem só, no mundo, mais de 1 bilhão e 500 milhões de pneus são descartados anualmente. Isso mesmo, bilhões! São montanhas de borracha, que não podem ser simplesmente queimadas ou enterradas. Por quê? Porque durante a queima, liberam-se inúmeras substâncias tóxicas, e na Terra, eles levam mais de 500 anos para se decompor. Eis um desastre ecológico bem diante de nós.
E armazenar esses pneus é um verdadeiro problema. Eles ocupam uma área enorme, atraem insetos e roedores. Agora, imagine que todos esses resíduos podem ser transformados em coisas úteis. Vou ser sincero, quando você entende isso, os pneus começam a parecer um verdadeiro recurso adormecido. No entanto, apesar desses avanços, a cada ano, pelo menos 10 milhões de toneladas de pneus usados ainda acabam em aterros sanitários em todo o mundo, o que destaca a necessidade de aprimorar ainda mais as tecnologias de reciclagem e aumentar a conscientização ambiental. Em 1990, no Cefibaura, havia mais de 1 bilhão de pneus usados armazenados. Até 2015, esse número diminuiu para 67 milhões, graças aos esforços de reciclagem e descarte. Na União Europeia, de 1994 a 2010, a proporção de pneus reciclados aumentou de 25% para quase 95% das emissões anuais, com cerca de metade dos pneus usados sendo destinados à geração de energia, principalmente na produção de cimento. Então, como transformar pneus velhos em algo útil? A primeira coisa a fazer é coletar e classificar. Este processo se assemelha mais a uma verdadeira operação logística. Existem vários atores principais envolvidos no processo de coleta. Os primeiros são as oficinas e borracharias. É aqui que a maioria de nós deixa seus pneus velhos. Empresas maiores firmam contratos com empresas de reciclagem para que esses pneus sejam coletados de forma centralizada. Algumas cidades organizam locais especiais onde se pode entregar os pneus gratuitamente ou por uma pequena taxa. Isso é especialmente relevante para pessoas que trocam os pneus por conta própria. Existem negócios que se dedicam à coleta direta de pneus. Eles têm seus próprios caminhões e atendem a chamados, coletando pneus velhos de armazéns, oficinas e até de grandes empresas. Às vezes, isso é organizado por voluntários ou ativistas. Por exemplo, em algumas cidades são realizadas campanhas de coleta de pneus para limpar o meio ambiente do lixo. Depois que os pneus chegam às empresas ou armazéns, eles são classificados. E isso, a propósito, não é apenas um trabalho mecânico. Requer uma abordagem atenta. O primeiro passo é a inspeção. Se os pneus ainda estiverem em condições de uso, eles podem ser consertados ou recauchutados. Isso se aplica especialmente a pneus de caminhão, que muitas vezes têm uma grande margem de resistência. Os pneus variam, de passeio, de carga, agrícolas, etc. Cada tipo tem suas próprias características e exige uma abordagem diferente para a reciclagem. Nos pneus modernos, não há apenas borracha, mas também fios de aço, fibras têxteis e até polímeros. Na fase de classificação, os pneus são desmontados em seus componentes, para entender a melhor forma de reciclá-los. Alguns pneus estão tão desgastados que sua reciclagem se torna inviável. Esses são enviados para um descarte alternativo. Por exemplo, são queimados em usinas especializadas com sistemas de filtragem. Na fase inicial, a inspeção é feita manualmente. As pessoas verificam o estado dos pneus, determinam seu tipo e selecionam aqueles que podem ser recauchutados. Após a inspeção primária, os pneus passam por scanners especiais. Essas máquinas leem o tamanho, o peso, o material e até a espessura restante da banda de rodagem. Na etapa em que os pneus são triturados, são usados sistemas magnéticos para separar o metal. Isso ajuda a separar a borracha dos fios de aço, que podem ser usados separadamente. Um dos maiores problemas é o transporte. Os pneus ocupam muito espaço e não são tão leves quanto parecem. Para resolver este problema, eles são prensados em fardos para reduzir o volume, triturados no local se a empresa aceitar apenas granulados, enviados em carretas ou caminhões de grande volume. Algumas empresas até constroem mini fábricas perto dos locais de coleta de pneus para reduzir os custos de transporte. Em seguida, os pneus são triturados. Sim, a borracha se transforma em pequenos pedaços, granulados ou até mesmo pó. Restam ainda as inserções de metal, fios e têxteis. Tudo isso é separado com o auxílio de equipamentos especiais. E sabe, parece uma fábrica de um filme de ficção científica. Um monte de esteiras, trituradores, ímãs. Para a trituração de pneus, utiliza-se um equipamento especial,
adaptado para trabalhar com materiais ultra-resistentes. Afinal, a borracha, especialmente com reforço de metal ou têxtil, é um verdadeiro desafio para qualquer dispositivo. Máquinas enormes com lâminas que trituram pneus em grandes pedaços de 5 a 15 centímetros. Os trituradores funcionam com o princípio de lâminas rotativas, que cortam a borracha em pedaços. Como tesouras cortam papel, existem até trituradores de 2 eixos que podem triturar pneus junto com os elementos metálicos. A próxima etapa é transformar os pedaços maiores em granulados finos. Essas máquinas trabalham com alta precisão e permitem obter migalhas de borracha com tamanho de até 5 milímetros. Os granuladores trituram o material por meio de impacto, atrito ou corte. Para classificar os pedaços por tamanho, são usadas peneiras vibratórias especiais. Elas permitem a passagem apenas das migalhas de borracha finas, separando os pedaços maiores para uma nova trituração. Sinceramente, quando vi os trituradores em ação pela primeira vez, me lembrou um processador de alimentos gigante para pneus. Rodas enormes se transformam em segundos em pedaços que mal dá para reconhecer. E o processamento criogênico parece uma cena de filme de ficção científica. Pneus congelados literalmente estalam e se desfazem sob os golpes. E sabe o que é mais interessante? Esses granulados não são o fim. São apenas o começo de sua nova vida, pois deles são criadas coisas que nos cercam todos os dias. Após o processamento, o material se torna matéria-prima para dezenas de coisas. Fiquei chocado com a amplitude de aplicações. Por exemplo, fazem meios fios e cercas com eles. É uma opção ideal para a infraestrutura urbana. O material é resistente, suporta condições climáticas extremas e não requer cuidados especiais. E a borracha velha também se transforma em pisos para playgrounds infantis. A borracha de pneus velhos é o material ideal para superfícies seguras. As crianças caem e o piso macio amortece o impacto. Existem empresas que fabricam bancos, cadeiras e até mesas de borracha velha. Ecológico, estiloso e durável. Além disso, os revestimentos de borracha macios e resistentes já se tornaram um padrão na indústria fitness. Pedaços de borracha também são adicionados ao asfalto, o que o torna mais resistente a cargas e condições climáticas. Entre as empresas que se dedicam ativamente à reciclagem de pneus, quero mencionar a Rubberform. A abordagem deles me impressionou. Eles não apenas reciclam a borracha, mas também trabalham ativamente no desenvolvimento de novos produtos. Eles criam de tudo, de bancos de parque a barreiras industriais. Por exemplo, seus meios-fios são usados nos TBBR para delimitar o tráfego nas cidades. É bonito, prático e significativamente mais barato que o concreto. Outra coisa que me marcou, eles desenvolvem soluções inovadoras para empresas. Imagine só, em vez de comprar materiais novos, as empresas podem reutilizar produtos de borracha, economizando dinheiro e apoiando a ecologia.